Boa noite. Vocês estão bem? Coisa boa. Depois de uma oração tão profunda dessa, né? Dá nem para falar que está ruim. Bom, hoje a gente vai fazer uma meditação bem breve do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos falar das bem-aventuranças. Quem trouxe a Bíblia aí? Já achou? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Bom, aqui no Evangelho de São Mateus não dá um detalhe importante. No Evangelho de São Marcos, esse detalhe está escrito, que pouco antes desse sermão, Jesus tinha recebido a notícia da morte de João Batista. E Jesus estava em luto com os seus discípulos. E mesmo de luto, quando ele vai se retirar, aqui diz que ele tinha se retirado, para uma montanha, e os discípulos foram atrás dele, sentou-se diante dele, e ele começou a ensinar seus discípulos. E aí, de repente, uma multidão vai até ele e começa ali a juntar. E aqui Jesus começa a alimentá-los da comunhão, a palavra de Deus. E esse alimento vem com uma atualização dos 10 mandamentos. Se a gente pegar aqui e relacionar as bem-aventuranças à lei de Moisés, tudo que está ensinando aqui é exatamente a prática dos 10 mandamentos. Aqui está, Jesus resolve desenhar para aquela multidão qual é o caminho a se seguir para alcançar o céu. E eu achei engraçado essa leitura que foi me passada pelo Lucas ontem, Lucas, ou domingo? Você me passou domingo, né? E eu já estava estudando essas bem-aventuranças, já tem uns 2 meses que eu tenho pesquisado algumas coisas.
porque eu estou lendo Filoteia, que é um livro de São Francisco Sales. E no livro de Filoteia, São Francisco quer nos ensinar a viver as bem-aventuranças no dia a dia. E quando Jesus aqui nos diz: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, no versículo 3 do capítulo 5, é muito relevante, porque como é o coração de um pobre comparado ao coração de um rico? O rico se preocupa com as suas finanças e o pobre se preocupa com o seu alimento. O rico se preocupa com ganhar mais dinheiro, ter mais bens materiais, ter mais condições confortáveis. E o pobre é desapegado. O coração de pobre aqui é um coração humilde, desapegado das coisas. Jesus nunca disse que é proibido ser rico, mas ele diz que o nosso coração deve ser como o de um pobre. Porque nós devemos nos desapegar daquilo que é material e nos apegar daquilo que é espiritual. Mas como é espiritual, se você acabou de falar que é fome? Pois é, o nosso espírito ele tem uma fome que só pode ser saciada pelo Espírito Santo. Esse é o coração de pobre, que busca a Deus em todas as suas decisões, desapegado daquilo que é irrelevante, daquilo que é material. E aí ele segue: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque se a gente chorar ali na praça, algumas pessoas vão rir da gente, claro, outras vão ficar preocupadas, mas se nós chorarmos diante do sacrário, se as nossas lamentações forem entregues a Jesus, se nós choramos em oração, o consolo é certo. Então aqui, quando Jesus diz do choro, ele fala daquele momento de entrega que deveria ser diário nas nossas vidas, onde nós entregamos as nossas dificuldades a Ele. E ele segue: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Possuirão a terra. Não é que vai ser dono de toda a terra, mas conquistará. Ele vai conquistar os terrenos, não como dono de um terreno, mas conquistar a terra que é o nosso coração. As pessoas que são mansas, elas são admiradas. Nós temos admiração por pessoas mansas, calmas. Pessoas que sabem controlar suas emoções para tomar suas decisões de forma íntegra. O manso, ele não vive na emoção. O manso de coração, ele não vive num grupo de oração esperando o momento da vinda do Espírito, da emoção do sentir a presença do Pai. Mas o manso, ele vive da inteligência íntegra de saber que, embora eu não sinta o arrepio
aqui está aquele que é digno da minha adoração. Porque eu não vivo de emoção, né? O manso não vive de emoção. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Às vezes nós temos fome de conquista, né? Queremos um carro novo, uma casa melhor, sofá melhor, uma cama melhor. Temos uma certa fome insaciável daquilo que não compõe a nossa estrutura espiritual. Mas quem tem fome de justiça, que é aquilo que é justo diante da ética espiritual da Bíblia, junto à nossa Santa Igreja Católica, quando nós buscamos a justiça de Deus, aquilo que é vontade de Deus, nós seremos saciados, porque a vontade de Deus quase sempre é diferente da minha, da sua, da nossa. E ele segue: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, quando nós faltamos a misericórdia com o próximo, né? Olhamos para as pessoas e vemos os defeitos delas e não as suas qualidades, nós julgamos, nós condenamos, nós tiramos conclusões próprias da postura de outra pessoa. Aqui nós estamos faltando com a misericórdia. E aí nós queremos uma justiça, mas uma justiça própria. Uma justiça daquilo que é justo para mim e que é prejuízo para o outro. Ah, mas o meu vizinho não colabora comigo. O que há de misericórdia nisso, né? Ah, mas eu precisava daquela ajuda e a pessoa não, você não me ajudou. Eu não gosto de você por isso. Ah, eu não gosto muito daquela pessoa lá não. Vive na igreja, mas toda vez que você precisa da ajuda dela, ela vira as costas, nunca está disponível. E esse olhar é o da justiça própria, né? Daquilo que é beneficente para mim. E aí nós faltamos com a misericórdia. Ah, aquela pessoa, eu sempre convido para vir na igreja, mas nunca vem. Não adianta convidar, vive no pecado, vive no adultério. Cansei de ficar chamando. O que há de misericórdia nisso? Não há misericórdia no julgamento pessoal. A misericórdia é quando eu olho para aquela pessoa e penso, ela vive no pecado, eu preciso rezar pela conversão dessa pessoa e abraçar essa pessoa no todo, né? Encontrar na rua, estender as mãos. Ih, irmão, como é que você está? E às vezes a gente se desgasta num loop eterno de vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja. A pessoa olha de longe, ô irmão, beleza? Ô, e aí, ó, grupo de jovens semana que vem. Ó, tem grupo de oração. Você está tão focado na sua falta de misericórdia que você esquece de perguntar para ela: como que você está? Está bem? Como que está lá na sua casa? Você está precisando de alguma coisa? O que eu tenho é pouco, mas eu consigo dividir com você, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas só vir à igreja não salva ninguém. Nós precisamos misericordiar as pessoas, ter misericórdia. Porque senão, quando for o nosso dia, nós não vamos alcançar a misericórdia. E ele segue: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
pureza. Oh, pureza! No livro de São Francisco Sales, ele diz que a impureza do nosso coração impede a nossa santificação. E ele ainda ressalta: muitos vêm à missa, comungam Jesus, o adoram no sacrário, no ostensório, mas não querem viver a pureza. Mas o que é essa pureza? A pureza é você abdicar de pensamentos e vontades próprias que te levam ao pecado, principalmente da luxúria, que muitas pessoas pensam que o pecado da luxúria é trocar de carro todo ano, viver no luxo, no conforto. Mas o pecado da luxúria, na verdade, é o que tira-nos a pureza, é o pecado da carne, da avareza, do querer mais do que eu preciso, do querer usar as pessoas como meu objeto sexual para o meu prazer. Muitas vezes não só objeto sexual, mas usar uma amizade para benefício próprio. Ter maldade sempre. Você faz as coisas calculadas, sabe? Vou falar assim com fulano, porque ela vai entender dessa forma e vai levar isso para outra pessoa, e a outra pessoa vai ficar chateada. Agir na maldade, fazer comentários calculados para atingir outras pessoas. Isso é falta de pureza. E ele ressalta: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui pega muita gente, né? Porque como é bom fazer uma intriga, né? Como é bom você falar lá, o fulano falou isso e isso de você. Passei por isso recentemente. Uma pessoa me fez um comentário comigo sobre uma outra pessoa, e eu agi eu fui o juiz naquele momento, e falei horrores, e os horrores que eu falei chegou até o ouvido da pessoa, e a pessoa ficou chateadíssima comigo, e eu tive que fazer o quê? Ir atrás do perdão e pacificar aquela situação e entender que a pessoa que fez a fofoca, o comentário, ela não é culpada daquela situação, mas o culpado sou eu, porque eu fiz o comentário. É assim? Eu fui atrás do meu perdão, falei: me perdoe, não devia ter falado aquilo. Isso é ser pacífico, pacificar as intrigas. Eu estou aprendendo isso na pele recentemente. E Jesus diz que os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E todos nós somos batizados, né? E quando recebemos o sacramento do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas aqui Jesus diz: mesmo que você for batizado, você tem que ser pacífico. E ele continua: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguido por causa da justiça. Então, quando você é justo e as pessoas falam assim: você é bobo demais. Ah, você é muito bobo, você deixou? Ah, não, você é bobo demais. Ah, a pessoa está aproveitando da sua bondade, você é bobo. Isso é só o início da perseguição da justiça, né? Quando você é justo. E ser justo não é buscar a justiça
para benefício próprio, mas a justiça divina, agir conforme os ensinamentos da Santa Palavra de Deus. A justiça não é aquilo que é meu benefício, mas é o sacrifício que parte de mim para beneficiar e ajudar o próximo. Isso é a justiça. Porque se eu pratico uma justiça que, mas aí eu estou sendo beneficiado, ele também está sendo beneficiado, todo mundo está sendo beneficiado. Mas que justiça é essa que traz benefício? A justiça divina é a que santifica, e a santificação é o sacrifício próprio. Não existe salvação sem sacrifício. E aí, a parte talvez mais importante das bem-aventuranças está no versículo 11, que ele vai dizer: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Ou seja, quando inventarem algo sobre o meu nome, sobre o seu nome, por causa de Cristo. Quando te perseguir, pegar no seu pé por causa de Cristo. Quando falarem contra você por causa de Cristo. Não porque você é bom no trabalho, que você tem uma casa boa, que você tem um status. Estão me perseguindo porque eu sou gerente lá da empresa que eu trabalho. Não, estou te perseguindo. Essa perseguição não é por causa de Cristo. Eles estão me perseguindo porque eu estou na igreja e tal. Tá, mas quem está te perseguindo porque você está na igreja? O pessoal lá do trabalho. O pessoal do trabalho nem sabe que você é da igreja. Então não estão te perseguindo porque você é da igreja. Estão te perseguindo por outros motivos. Muitas vezes o motivo dessa perseguição é até porque a gente fala demais, E aí vem a perseguição, mas não é por causa de Cristo. A perseguição por causa de Cristo é quando você leva tão a sério a sua missão de ser cristão, que as pessoas começam a falar calúnias a seu respeito. Já aconteceu com pessoas que eu conheço, pregadores, muito bons pregadores, inclusive, do padre pároco da paróquia deles, proibi-los de pregar. Você está pregando, está chamando muita atenção, a partir de hoje você está proibido de pregar. Eu tenho um irmão em Cristo que ele não pode pregar na diocese de Valadares. Pensa, o bispo te mandar uma carta te pedindo, a partir de hoje você não pode mais pregar na diocese de Valadares. Quando for permitido, eu mesmo te avisarei. Imagina isso? Isso é a perseguição por causa de Cristo. E não estou nem dizendo que o bispo está errado, não é essa a questão. Estou dizendo que é uma perseguição. E aí, no versículo 12, Jesus complementa: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, se você está sendo perseguido por causa de Jesus, alegrai-vos e exultai. É para ficar, não está deixando eu servir na igreja mais, gostava tanto de servir. Se é por causa de Cristo, não reclama não, alegrai-vos.
Porque essas pessoas que nos perseguem, elas estão contribuindo para a nossa recompensa no céu. Então Jesus aqui nos dá uma receita desenhada com passo a passo para que nós alcancemos a salvação e a santificação, que é diferente. Porque se nós conseguirmos nos abdicar dos nossos pecados, se a partir de hoje nós conseguirmos não cometer nenhum pecado mortal e ainda ir além, conseguir ter uma vida em estado de graça, sem pecados veniais, você acha que você vai para o céu por causa disso? Sim ou não? Sim? Sim? Sim ou não? Não, você vai para o purgatório, ser purificado. O que garante o céu? A santidade. E como ser santo? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Se você praticar isso aqui, você vai ser santo. E o mais incrível, se você praticar isso daqui e pecar, olha que loucura, olha como o Evangelho é uma loucura para os homens. Se você praticar isso daqui e ainda assim cair no pecado, você ainda vai para o céu porque você amou as pessoas. Você pode pesquisar no Catecismo da Igreja Católica, na Bíblia, pode fazer o estudo teológico que for, você vai perceber que não pecar não é o suficiente para a nossa salvação, aliás, para a nossa ida para o céu, mas a nossa santificação. E a santificação, ela não se dá por uma vida sem pecado, mas por aquele que ama. Quando nós amamos o próximo e viver as bem-aventuranças, é praticar o amor ao próximo. Porque se eu tenho um coração pobre e desapegado, por mais que eu ganhe dinheiro, eu vou ajudar as pessoas muito mais, porque eu não sou apegado ao dinheiro. Se eu sou uma pessoa que sofre injustiças e que chora por alguma dor, da perda, perdi a minha mãe, perdi o meu pai, perdi um filho e doeu e eu chorei, você será consolado. E o consolo vem, eu já vi vários testemunhos de pessoas que perderam mãe. Teve um que estava pregando no retiro que eu estava fazendo, que o pai dele estava sendo velado naquele dia. Ele foi pregar e foi para o velório enterrar o pai. O consolo que essa pessoa alcança dá força para que ele continue a missão. E aquelas pessoas que buscam a justiça estão praticando a santidade, ajudando as pessoas com a justiça. As pessoas que são misericordiosas, automaticamente elas estão levando Jesus ali através da misericórdia, do ato de misericórdia com o próximo, estão amando o próximo. Quem é puro de coração vive a pureza, não planta maldade em outra pessoa, então está vivendo ali, amando as pessoas, amando o próximo como a ti mesmo, que é o mandamento do nosso amado Jesus. As pessoas que são pacíficas, elas não são geradoras de conflito e ainda vão até o conflito para pacificar, gerar a paz. Elas estão amando as pessoas que estão em conflito. E é um ato de misericórdia.
As pessoas que são perseguidas e continuam perseverando na evangelização, na fé e no amor ao próximo, é uma vivência, um exercício diário de amar o outro, de doar-se para o outro, que essa receita não é para abdicar o nosso pecado, mas para que nós possamos viver a santidade. E quem viver a santidade, quando morrer, não vai para o inferno e nem para o purgatório, para o céu. Então aqui é a receita da santificação. Davidson, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Começa com o número 1, que está no versículo 3. Quando você ficar bom nisso, em desapegar das coisas, vai para o número 2. E assim você vai, né? O número 2 está no versículo 4, vai, versículo 5, até você praticar todas as bem-aventuranças. Aqui não é um evangelho que Jesus não está aqui expressando o amor dele por nós, mas está nos ensinando a cada um de nós a expressar o amor dele pelo outro. É a doação. A vida do cristão é uma vida de doação. E não se enganem de achar que quem prega, quem toca, quem intercede, quem está aqui à frente desses eventos são pessoas bem-aventuradas, porque não somos. E a minha pregação, a sua e a de todos os pregadores, por mais que ela alcance o coração das pessoas, porque a pregação não é o Davidson falando, é o Espírito Santo conduzindo, toca o coração de vocês, não é o Davidson, mas são as palavras do Espírito Santo. E mesmo eu pregando e pessoas sendo curadas, libertas, se um aleijado levantar, mas eu não viver as bem-aventuranças, eu não vou para o céu. Vai chegar no céu o rapaz lá, não, eu fui convertido pela pregação do Davidson. O Davidson morreu primeiro que eu. Vai chegar no céu, ele está vivendo as bem-aventuranças. Ô, Nossa Senhora, tudo bem? Cadê o Davidson? Eu estou aqui porque o Davidson pregou. Ô, meu filho, o Davidson está no purgatório. Vai ficar lá uns bons anos. Poxa, mas ele me salvou? Pois é, então, mas não se salvou, né? Então não tem mérito próprio para quem serve, só tem mérito próprio para quem vive o Evangelho, para quem vive as bem-aventuranças, para quem vive aquilo que Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora, ela fica em silêncio o Evangelho quase todo. E quando ela fala algo que acrescenta. E nas bodas de Caná, na Galiléia, ela disse uma coisa que estava fazendo a abertura para as bem-aventuranças. Olha que loucura. Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Se nós fizermos tudo o que ele diz, salvos estamos e santificados estamos. Então, essa reflexão desse Evangelho, ela não é uma reflexão simples, mas é uma reflexão revigoradora. Porque quando eu leio as bem-aventuranças, eu sinto uma certa força assim, que dá para fazer, sabe? Dá para melhorar, dá para eu consigo, eu olho para aquilo e eu penso, se eu me esforçar mais um pouquinho, vai dar certo. Vai dar certo. Porque
Se a gente pegar aí 5 anos atrás na minha vida, a minha oração era: Senhor, me ajuda a ficar rico. Preciso sair da pobreza, Senhor. E hoje a minha oração é: Senhor, me ajuda a ser santo. Me ajuda a ser santo. Não quero ir para o inferno, não. Quero ir para o céu. Todos os dias eu tenho rezado para que Ele me ajude a ser santo e tenho rezado pelas pessoas que eu conheço e que precisam muito acordar para a vida em Cristo. Olha que diferença. É o mesmo Deus, católico, sempre fui católico, mas hoje, com a vida de oração, eu tenho sido transformado e buscado o ato de ser o mais misericordioso possível pelas pessoas. Eu tenho buscado essa modificação, essa guerra interna. E onde eu quero chegar com isso? Não tem mágica. Eu demorei para aprender isso. Eu tenho 37 anos. Sou casado, ainda não tenho filhos. E recentemente, poucos anos para cá, eu entendi que não tem receita, não tem uma mágica, tipo assim, recebi o batismo do Espírito Santo. Fui no grupo de oração, fizeram um charabadá lá na minha cabeça, eu desmaiei, recebi o Espírito Santo, agora eu não vou pecar mais. Não tem. Você recebeu, foi batizado, recebeu os dons para poder evangelizar, mas agora a luta é você contra você. E não adianta achar que não, eu falei aquilo, mas Deus sabe que é para melhorar aquela pessoa. Se você foi grosso, ignorante, Deus não vai usar a sua grosseria e sua ignorância para modificar o coração das pessoas, porque o que Deus usa de nós é a caridade, a misericórdia. Essa é a luta que nós temos diariamente. A luta é pessoal, é abdicar de si mesmo. Um coração pobre, aquele que não se apega a nada em prol de se doar para o outro. Santa Teresinha nos ensina que o melhor é para o outro. É uma história muito interessante. Santa Teresinha, já adolescente, ela senta à mesa, o pai dela e a mãe preparando ali o jantar. O pai amava mais Santa Teresinha, e no livro que conta essa história deixa bem claro isso, e ele falava isso, que ele tinha um carinho muito grande por Santa Teresinha. E ele pegou a coxa de frango do prato dele e colocou no prato dela. E era assim na casa. Cada um pegava um pedaço do frango. Qual que é o melhor pedaço do frango? É a coxa, né? Então o pai e a mãe ficavam com a melhor parte. E aí o pai de Santa Teresinha tirou a melhor parte, colocou, e ela ficou com 2 pedaços de frango. Santa Teresinha comeu, deixou a coxa de frango inteira. Quando terminou, pegou a coxa de frango, saiu na rua e entregou para um morador de rua para ele comer. O pai ficou bravo. Quando ela chegou, ele olhando da varanda, ela chegou em casa, falou: por que você fez isso, Teresinha? Eu tirei do meu prato para te dar. Santa Teresinha olhou para ele sorrindo e disse: papai, porque o melhor é para o outro. Entende? Então, as bem-aventuranças, elas nos ensinam exatamente isso. A doação de si, daquilo que é melhor em você, para o outro. Isso é o Evangelho genuíno. Vamos ficar de pé para fazer uma oração?
O Ministério de Música vai cantar uma música ali, nos levar à oração. Feche os seus olhos. Pensa nas dificuldades que você tem de ser melhor, nas dificuldades que você tem de praticar, eu não sei qual a boa-aventurança que mais mexeu com você, mas pensa, leva o seu coração a esse ponto daquilo que mais te leva ao pecado. E começa a falar com o Espírito Santo, que já está entre nós. Pede a Ele ajuda. Eu me rendo a tua voz, quero me submeter. Quero conhecer Teus planos. Abre o seu coração para essa canção que é uma oração. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só verá a tua voz. Canta para Ele, vai. Meus passos. Meus passos são teus. Próximo minuto. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, Senhor, Se não for não nos assim, deixe. não me deixe. Dai-nos a mão, Senhor. Dou minha mão Segura em nossa mão, Senhor Jesus. fecho os olhos e confio em ti. Leva-nos, Senhor. Leva-me, Senhor. Quantos planos nós já fizemos para benefício próprio. Mas hoje Jesus mostra para você que a vontade dele para você é perfeita. Ele mostra para você que caminhar com Ele é o destino salvífico do seu coração. Leva-me, Senhor. Que essa seja a sua oração hoje. Entregue os seus passos para Ele, as suas decisões para Ele, os seus planos para Ele. Fala, faça parte disso, Senhor, porque sem Ti nada eu posso fazer. Onde eu posso ir, Senhor? Quantas pessoas aqui buscando, qual é a vontade de Deus para mim? Pessoas buscando respostas. E esse Evangelho vem trazer a resposta de Deus para você. A vontade de Deus para você e para a minha vida, para a nossa história, é viver essas bem-aventuranças, é ser o melhor para o mundo. Mas sem o Espírito Santo não é possível. Sem a intimidade com Jesus não é possível. Sem a consagração a Nossa Senhora não é possível. Não dá.
Vem, Senhor Jesus, acalmar o nosso coração, curar as nossas mágoas, libertar da prisão do apego, Senhor. Vem, Senhor Jesus, confirmar o nosso coração a Tua vontade, Tua vontade para nós. Vem, Senhor Jesus, cravar no nosso coração as bem-aventuranças, para que nós possamos nunca mais esquecer, Senhor, deste Evangelho, nunca mais esquecer desta pregação, nunca mais esquecer desta música, desta canção, desta oração cantada. Eu peço que você abra os seus olhos e, olhando para a cruz, firma um compromisso e peça, Senhor Jesus, repete comigo: Senhor Jesus, os meus passos são seus, todos os meus planos são seus. Agora é preciso coragem para falar o que eu vou dizer. Fala para ele assim: Senhor Jesus, se for preciso, muda tudo, que nada dê certo, que a partir de hoje somente a Tua vontade dê certo na minha vida, que a partir de hoje o Senhor possa trabalhar no meu coração a minha santificação. Eu quero, Senhor, ser santo. Santifica-me. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso